Eu quis me vingar. Achei que traindo ele de volta a dor ia passar. Achei que ia me sentir forte e poderosa no controle. Mas a verdade? Eu destruí a única pessoa que me amava de verdade. E hoje, olhando pra trás, eu sei que cometi o maior erro da minha vida. Meu nome é Júlia. Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, num apartamento pequeno mas cheio de vida. Trabalhava numa agência de turismo, tinha meus amigos, minha rotina de praia no fim de semana, açaí no calçadão, tudo normal. E eu tinha o Lucas, 3 anos de namoro. Ele era calmo, surfista, daqueles cariocas tranquilos que te fazem rir até nas piores horas. A gente se dava bem, eu achava que era pra sempre. Mas naquele dia, algo aconteceu que mudou tudo. Foi numa terça-feira qualquer. Eu peguei o celular do Lucas pra ver as horas. Ele tava no banho. E aí entrou uma mensagem. Era uma menina. Trabalho, ele disse depois. Mas a mensagem não era só trabalho. Tinha risada. Tinha intimidade. Tinha aquele tom, sabe? Aquele tom que você reconhece na hora. Meu coração começou a bater rápido. Eu abri a conversa. Nada explícito. Nada que eu pudesse usar como prova concreta. Mas tinha flerte. Tinha atenção. Tinha coisas que ele não dizia mais pra mim. Quando ele saiu do banho, eu confrontei na hora. Ele negou. Disse que era só amizade. Disse que eu tava exagerando. Mas eu senti. Senti que algo tinha mudado entre a gente. E aquilo me quebrou por dentro. Nos dias seguintes, eu fingi que tava tudo bem. Mas por dentro, eu tava em pedaços. Cada vez que ele pegava o celular, meu peito apertava. Cada vez que ele ria de algo na tela, eu pensava, é ela? Eu não conseguia mais dormir direito. Não conseguia mais olhar pra ele do mesmo jeito. A confiança tinha ido embora. E o pior, eu me sentia humilhada. Como se eu não fosse suficiente. Como se ele tivesse me trocado emocionalmente por outra. E aquilo doía muito mais do que qualquer traição física. Aí eu contei pras minhas amigas. A gente marcou num barzinho em Ipanema, depois do trabalho. A Bruna foi a primeira a falar. Amiga, se ele te desrespeitou assim, devolve na mesma moeda. Ela sempre foi mais radical. Mas a Camila, mais sensata, balançou a cabeça. Júlia, não faz isso. Você vai se arrepender. Eu fiquei ali, entre as duas. Entre a raiva e a razão. Mas sabe o que pesou mais? O orgulho ferido. Eu queria que ele sentisse o que eu tava sentindo. Queria que ele soubesse como dói ser trocada. E no fundo, eu queria me sentir desejada de novo. Mas o pior ainda estava por vir. Passou uma semana. Eu e o Lucas continuamos juntos, mas distantes. Ele tentava se aproximar, mas eu empurrava. Eu tava fria, machucada e vingativa. Numa sexta-noite, a Bruna me chamou pra sair. Vamos pra Lapa, Ju. Você precisa esfriar a cabeça. Eu aceitei. Lucas até perguntou se eu queria que ele fosse junto, mas eu disse que não. Eu queria ficar longe dele. Queria sentir que ainda era livre, que ainda tinha valor. A Lapa tava cheia, como sempre. Aquele clima quente, samba ao vivo, gente rindo alto, suor misturado com perfume barato. Noite carioca clássica. Eu bebi mais do que devia. E aí, ele apareceu. Diego. Moreno, sorriso fácil, olhar confiante. Típico carioca charmoso que sabe exatamente o que dizer. Ele puxou conversa. Elogiou meu sorriso. Me fez rir. E pela primeira vez em semanas, eu me senti vista. A gente dançou. Bebeu mais. E quando ele encostou o rosto no meu, eu não recuei. Eu beijei ele. Ali no meio da rua, no meio da música, no meio da minha dor. Eu beijei. E por alguns segundos, eu me senti poderosa. Mas quando o beijo acabou, eu só me senti vazia. Cheguei em casa de madrugada. Lucas estava acordado, sentado no sofá, esperando. Ele olhou pra mim com aquele olhar preocupado, cansado. Você tá bem? Ele perguntou baixinho. E eu podia ter mentido. Podia ter guardado aquilo pra sempre. Mas eu não quis. Eu queria que ele soubesse. Queria que ele sentisse. Então eu disse fria, controlada. Agora a gente tá quites. Ele franziu a testa. O que você tá dizendo, Júlia? Eu beijei outro. O silêncio foi pesado. Ele ficou parado, processando. E então, o rosto dele desabou. Não de raiva. De tristeza. De decepção. Você fez isso pra me ferir? Ele perguntou com a voz tremendo. Fiz pra você sentir o que eu senti. Eu respondi, tentando parecer forte. Ele balançou a cabeça devagar. Júlia, eu nunca te traí. Mas você flertou. Você deu atenção pra outra. Você me fez sentir invisível. E por isso você destruiu o que a gente tinha, com alguém que nem significa nada pra você? Aquilo me cortou. Porque ele tinha razão. Diego não significava nada. Foi só uma forma de me sentir menos fraca.
Lucas levantou, foi pro quarto e voltou com uma mochila. Eu vou ficar uns dias na casa do meu irmão. Lucas, espera. Não, Júlia. Eu precisava de você. E você escolheu me machucar. Ele saiu. E eu fiquei ali sozinha, querendo gritar, mas sem voz. Porque pela primeira vez, eu percebi que tinha perdido. Os dias seguintes foram horríveis. Eu tentei falar com ele, mas ele não respondia. Diego? Sumiu. Nem pediu meu número de novo. Eu era só mais uma. E o pior, as pessoas começaram a falar. Rio é pequeno quando o assunto é fofoca. Todo mundo sabia que eu tinha traído. Que foi vingança. Que eu tinha perdido Lucas por orgulho. Até as minhas amigas ficaram em silêncio. A Bruna, que tinha me incentivado, sumiu. A Camila me olhava com pena. Eu virei a vilã da minha própria história. E a culpa? A culpa começou a me sufocar. Eu não conseguia mais olhar no espelho. Toda vez que eu via uma foto nossa no arpoador rindo, vivendo, eu chorava. Porque eu sabia, eu tinha jogado fora algo real. Por vingança. Por ego. Por imaturidade. Até que um dia eu juntei coragem. Fui até o apartamento do irmão dele, em Ipanema. Toquei a campainha. Ele abriu. Parecia cansado. Mais magro. E quando nossos olhos se encontraram, eu desabei. O Lucas, me desculpa. Eu errei. Eu fui infantil. Ele me interrompeu, calmo. Júlia, eu te perdoaria por um erro. Mas não por uma escolha. Aquilo me destruiu. Porque era verdade. Eu não tinha errado. Eu tinha escolhido machucar ele. Eu sei que não dá pra voltar atrás, eu disse, chorando. Mas eu precisava que você soubesse, que eu me arrependo. De verdade. Ele suspirou. Eu aceito seu pedido de desculpas, Ju. Mas a gente, acabou. E ele fechou a porta. Devagar. Sem raiva. Só com uma tristeza profunda. E eu fiquei ali sozinha, sabendo que algumas coisas, a gente quebra e não tem mais conserto. Hoje, meses depois, eu ainda sinto falta dele. Mas eu aprendi. Aprendi que vingança não cura ferida nenhuma. Que machucar alguém não apaga a nossa própria dor. Que orgulho ferido não justifica destruir quem te ama. Eu comecei terapia. Tô aprendendo a lidar com insegurança, com medo, com raiva. Tô aprendendo a ser uma pessoa melhor. Não pelo Lucas, mas por mim. Porque eu não quero mais ser aquela Júlia que escolhe a vingança. Eu quero ser a Júlia que escolhe o amor, a maturidade, o perdão. E se você tá passando por algo parecido, se você tá pensando em devolver na mesma moeda, para, respira e pensa, isso vai te curar? Ou só vai te destruir mais? Porque a pior lição da minha vida foi descobrir que ferir alguém nunca apaga a nossa própria dor. E você? Já passou por algo assim? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque no final, a gente só cresce quando aprende com os próprios erros.